africana. Essa é uma questão muito presente dentro das sociedades africanas. Vejam que, queridos, por exemplo, dentro das religiões tradicionais bantus, de forma específica em Angola, entende-se que a morte ela nunca é natural, nunca é natural. Significa que dentro do nosso pensamento africano, a morte é sempre resultado da ação dos espíritos maus. São os espíritos maus que estão por detrás da morte de alguém. Isso de dizer que não, morreu de paludismo, morreu de malária, de acidente, para o africano isso não existe. Para o africano sempre há alguém por detrás da morte de outra pessoa. Por exemplo, se você estiveres na calçada e andar e um carro perder os travões e vier esbarrar contra você e você morrer ali, para o africano, alguém desviou o carro. Não é um motorista, mas alguém desviou o carro para você morrer. É por essa razão que depois da morte tem que se consultar dentro do círculo da família. Porque para o africano, nada acontece que esteja fora do círculo familiar. Quanto maior for a família, maior são os bodes expiatórios. É assim que, se a pessoa morreu de paludismo, é porque o mosquito lhe picou. Se o mosquito lhe picou, é porque saiu daquele lugar ao encontro dessa pessoa. E então, se esse mosquito saiu desse lugar para o encontro daquela pessoa, para picar aquela pessoa, para morrer de malária, é porque alguém lhe enviou. Depois do funeral, então, vamos descobrir quem enviou o mosquito. Dentro do pensamento africano, então, entende-se que sempre há alguém que está por detrás da morte de alguém. Nada acontece por acaso. Então, isso também nos leva, além de falarmos sobre as causas, nos leva a falarmos sobre a ancestralidade, não é? Sempre que nós falamos de ancestrais, estamos a falar daqueles espíritos bons, como eu já disse a princípio. Esses espíritos bons são espíritos que acabam lá no mundo invisível, ao longo dos tempos, passam para um outro nível, que é o nível da ancestralidade. Já esses espíritos maus, é aqueles que eu disse que são aqueles que já tiveram mal conduta. Mas é que muitos desses espíritos maus não são somente aqueles que tiveram mal conduta. Muitos deles são aquelas pessoas que tiveram um acidente, morreram de um acidente cruel, ou talvez aquele que morreu através da pancadaria dos irmãos, de amigos, ou talvez aquele que morreu preso em algum lugar, ou por conta da sentença dentro da aldeia, não é? Foi sentenciado. Então, ele lá no mundo invisível acaba tornando-se em um espírito mau. E ele volta para a sociedade com maus intenções. É assim que o africano entende que esses são espíritos mal intencionados, porque eles acabam transitando do mundo visível para o mundo invisível, e lá no mundo invisível eles tornam-se já não mais seres humanos com vida, mas seres humanos existentes. A diferença é que o ser humano vivo é palpável, ele morre e pode sentir dor. Já o existente não morre. Então ele não está limitado a 4 paredes, pode entrar a qualquer lugar. O africano compreende que esses espíritos mal intencionados, lá no mundo invisível como seres existentes, eles retornam para o nosso mundo com intenções maléficas, com intenções más. E dentro deste mundo invisível, então, encontramos essas duas forças, que são os espíritos bons e os espíritos maus. Agora, dentro também das nossas sociedades, encontramos a responsabilidade daqueles que ficam no mundo visível. Quais são essas responsabilidades? Por exemplo, no momento ou na ocasião em que a pessoa está para ser enterrada, é inserida dentro da urna uma pequena trouxa de roupa. Alguém já presenciou isso? Uma pequena trouxa do malogrado, né? Do malogrado inserida dentro da urna, para que ele possa ser enterrado. Para nossos antepassados não havia urna, então no mesmo buraco seguravam a trouxa dele, uma representação da roupa, metiam ali e colocavam dentro da urna, e aquilo tinha um significado muito importante para o africano. Significava que você é uma mensagem daqueles que ficam no mundo visível para aqueles que estão no mundo invisível. E você que está indo, saiba que lá você vai continuar com a vida normal.
Significa que lá você vai continuar a caçar, a comer, a cultivar, a festejar as suas atividades diárias. Você vai ter lá no mundo invisível, mas em outro estado. Já não no estado de vida, mas num estado de existência. E também, um dos papéis que os seres humanos, neste caso, no mundo visível, tinham, é que na ocasião do sepultamento, eles procuravam despedir-se da melhor forma. Por que o africano procura despedir-se da melhor forma? Porque ele entende que se não me despedir da melhor forma, este que está morrendo ou transitando para o mundo invisível, quando retornar para o mundo visível, ele virá com maus intenções. A mim, que não me despedi de forma correta, então ele virá com maus intenções a mim. É por essa razão que ele faz de tudo. É por isso, e se vocês notarem, quando crianças, nós fomos educados que quando o cadáver tiver a passar, tens que fechar as pernas. Uma forma de reverenciar. Porque se você não fechar as pernas, estás a desrespeitar o cadáver e quando este voltar, não é? Fará mal a você. Então, são coisas em que a gente aprendeu quando crianças dentro da nossa cultura. Há um outro papel que os vivos no mundo visível o fazem. Já em nossa época é um pouquinho raro, mas nos tempos colonial, estamos falando de 200, 300 anos atrás, o que acontecia é que quando a pessoa era levada ou o corpo estava sendo levado, então os familiares tinham que jogar alguns punhados, ou melhor, punhados não, algumas migalhas de comida, o vinho, enfim, na terra, ao decorrer, ou melhor, ao longo da marcha, em que estava a se levar o morto para o sepultamento. Esta comida que era jogada ao chão, não é? Era uma maneira de adiantar a comida para aqueles que estão no mundo visível recebam o nosso malogrado com festa lá no mundo invisível. Se você notar, quando criança, quando uma comida caía, diziam como? Não apanha, porque os mortos assim que estão aqui, a te pedir. Então, este é um pensamento que vem há mais de 400 anos dentro de nossa cultura. Que quando você está jogando a comida no chão, então, eles estão lá recebendo e lá, então, eles recebendo, possam receber também um malogrado com festa. E você deve fazer isso, e se você não fazer, então ele será recebido não com festa lá. Então, este que estará sendo recebido não com festa, você já tem um pensamento que ele vai voltar e se vingar da família. E quando isso acontecia, pestes na aldeia, seca, peste nos animais que acabam morrendo. Então, o africano compreende que quando você não cumpre fielmente com este papel, este cara que estamos sepultando, ao voltar para a aldeia ou para a comunidade, então virá com muitas pestes. Pode ser mortes sequenciais dentro da família, mortes nos animais, a seca na aldeia, ou melhor, na lavra. Então, muitas coisas poderão acontecer de ruim dentro da comunidade. E um outro item também é que os homens deveriam ser nomeados. Essa questão de nomear, o meu filho vai ser xará daquele. Esta prática está ligada à questão da imortalidade da alma. Podemos mudar a conotação em nossos dias, mas para os nossos antepassados, esta questão de nomear estava ligada à imortalidade da alma. Um exemplo prático. O que acontece é que o ser humano, quando passa para um mundo invisível, lá no mundo invisível, ele tem o desejo de tornar-se em um ancestral. Ele não poderá tornar-se em um ancestral sem o sacrifício daqueles que estão no mundo dos vivos. Então, esses tinham que fazer o sacrifício de forma contínua. Deveriam continuar, ir lá na sua sepultura e fazer aí os sacrifícios de animais e também depositar ali o seu vinho, fazendo jorrar ao redor da urna. Era uma forma de sacrifício para aquele, de maneira que lá no mundo invisível possa tornar-se em um ancestral. Mas o que acontecia é que muitos ao longo dos tempos acabavam esquecendo-se de fazer esse sacrifício contínuo. Por conta do tempo do falecimento da pessoa, então se esqueciam. O que acontecia? Então, os africanos compreenderam que devemos passar a nomear. Eu vou nomear o meu irmão, o meu filho vou nomear, não é? O meu irmão, para que o meu irmão, quando morrer, sempre que eu chamar pelo meu filho, eu me lembre de quem? Do meu irmão. E se lembrando do meu irmão, terei sempre em mente como um alarme da contínua prática do sacrifício que deve estar naquilo que são as nossas práticas. Então, se vocês notarem, para o asiático, para o europeu, enfim, para o americano, não existe essa questão de sacrifício. Ou melhor, de nomear. Isso é para nós africanos. Então, essa prática surge através
do esquecimento que as pessoas tinham, não é? Daqueles que morreram, para que não pudessem se esquecer, então eles tinham que fazer com que os filhos sejam nomeados, os irmãos, para que amanhã, quando eles falecerem, nunca se esqueçam deste. Uma frase que eu partilhei ontem é a frase de Daniel Bediako. Daniel Bediako, uma transliteração de Arabator. Ele diz que parece que na religião tradicional africana é possível tirar o africano da religião tradicional, mas dificilmente se tira o africano da religião ou melhor, se tira a religião tradicional do africano. Eu já disse ontem, e volto a salientar, é mais fácil você tirar o africano da religião tradicional africana, mas difícil é tirar a religião tradicional africana de quem? Do africano. É algo muito presente. É por essa razão que, enquanto eu estava falando, eu sei que vocês conseguiram notar que há muitas práticas, não é? Há muitas práticas que estão presentes dentro da nossa igreja, sim ou não? Sim. Por quê? Nos convertemos para o cristianismo, mas que muitas práticas ainda da nossa cultura continuam. O que eu disse ontem, nem tudo que é africano, tudo que é cultural nosso é mal ou errado. Há coisas que acabaram tendo uma conotação negativa ao longo dos tempos e que a gente precisa resgatar aquilo que é valioso para nós. Isso estaria a destacar muito no período da tarde. Mas que tem algumas práticas nossas culturais em que hoje elas mesmo estão ligadas a questões espiritistas, não é? Demoníacas. E para tais práticas a gente deve mesmo remover. Então, por essa razão, é que eu quero lhes apresentar aqui a visão bíblica diante de toda esta situação em que apresentamos com relação ao pensamento africano. Então, a falar sobre a visão bíblica, como é que a Bíblia nos apresenta a cosmovisão? Não é? A Bíblia nos fala sobre um mundo, nesse mundo em que encontramos o homem, a natureza e tudo o que vemos, o qual o pensamento africano diz que é o mundo dos vivos. A Bíblia nos apresenta uma região da morte, essa região da morte que é o Sheol, a sepultura, onde estão aqueles que morreram. Significa que aqueles que saem do mundo dos vivos, não é? Saem do mundo dos vivos, eles automaticamente, ao morrerem, passam para a região da morte. Essa região da morte que é a sepultura. E a Bíblia também nos fala de um outro lugar que é fora do nosso planeta, que é o céu, onde está Jesus Cristo e os anjos. Qual é a visão bíblica sobre a morte? Ou o que a Bíblia nos diz sobre a morte? A Bíblia apresenta o contrário daquilo que é o pensamento africano, que a morte é apenas uma transição do mundo visível para o mundo invisível. Já a Bíblia Sagrada nos apresenta a morte como um estado temporário de inconsciência. A Bíblia faz uma comparação ou uma semelhança, apresenta a morte como algo similar a alguém que está dormindo. Então, é assim que a Bíblia apresenta a morte como um período de tempo em que a gente está inconsciente, ou em outras palavras, está dormindo. Mas é que não podemos falar da morte sem falarmos da origem da vida. É por esta razão que isso nos remete a irmos para o Gênesis. Em Gênesis nós encontramos, Gênesis 2:7, que a alma vivente que o homem com vida é resultado do pó da terra, que é a matéria, juntamente do fôlego de vida, que é o Espírito de Deus. Estes dois elementos é que resultam na alma vivente ou o ser humano com vida. Então não existe homem com vida sem que haja estes dois elementos aqui apresentados. Mas o que acontece aqui é que na ocasião da morte, o pó da terra, que é a matéria, volta para a terra, o fôlego de vida, que é o Espírito de Deus, volta para Deus, e a alma vivente deixa de existir. Então, não existe pensamento, não existe uma substância ou uma inteligência viva que passa para o mundo invisível. Porque esta alma vivente ou esta pessoa que cada um de nós é no mundo dos vivos, deixa de existir sem estes dois elementos. O diferente daquilo que é o pensamento africano. Em Eclesiastes, o capítulo número 9, o verso 4 e o verso 6, ali a Bíblia nos diz que, falando